Cumprimento todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu quero convidá-los para abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, para que a gente faça a leitura do texto que se encontra a partir do versículo 18 até o versículo 25. Obrigado, irmão. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18 ao 25. Os irmãos que nos visitam, nós iniciamos o estudo dessa carta. Então, a nossa tradição, a tradição reformada de fazer estudo expositivo sequencial, a gente começa o livro da Bíblia no capítulo 1, versículo 1, e vai seguindo até o fim do livro, se Deus permitir. Então, chegamos agora nessa sessão, né? Esse é o nosso terceiro estudo, não, nosso quarto estudo, né? Essa quarta sessão dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá? Então, eu convido você para fazermos juntos essa leitura desse texto. A palavra do nosso Deus diz assim, está também projetado: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Amém. Oremos, irmãos. Senhor bendito, agora nos encontramos, ó Deus, diante da tua poderosa palavra, palavra da salvação. Clamamos a ti a iluminação do teu Santo Espírito, pois sem ela seremos incapazes de compreender tamanho, a riqueza, a profundidade da sabedoria que nos é revelada, a sabedoria do alto. Ó Senhor, ajuda-nos, guia-nos, faz com que a gente, ó Deus, aplique, Pai, em nossas vidas esses ensinos, para que possamos te servir da melhor maneira, para que possamos reconhecer que não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro Salvador, senão que somente Cristo. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nós oramos. Amém. Queridos, sei que os irmãos já sabem, mas aqueles que nos visitam, caso sinta alguma dúvida, não hesitem, levantem a mão e eu passo a palavra para vocês tirem as dúvidas, tá bem? Fiquem à vontade. O título do nosso estudo de hoje é a loucura de Deus. Essa é a mensagem da cruz. Fazendo uma breve recapitulação do que nós já vimos até aqui, esse é o nosso quarto estudo. Tá? Nos versículos de 1 a 3 tem a saudação paulina. Paulo faz uma saudação àquela igreja, ele escreve essa carta, a carta que ela foi direcionada à igreja de Corinto. Nós vimos que é uma igreja localizada, uma igreja que Paulo mesmo fundou, tá? Por volta do ano 50 depois de Cristo, ou seja, por volta de 17 anos após o nosso Senhor Jesus Cristo morrer, ser assassinado, ressuscitar e ser assunto aos céus. Ela era uma cidade grega, uma cidade portuária, onde passava gente do mundo inteiro. Era um centro comercial, era uma cidade que era a rota para o mundo inteiro do comércio marítimo. Então, assim, lugar cheio de pessoas, todo tipo de cultura, todo tipo de gente, todo tipo de adoração era feita ali.
E Paulo, ele envia essa carta a essa igreja. Nós vimos como aquela cidade era uma cidade, além de bem habitada no sentido de quantidade de pessoas, bem movimentada, era também uma cidade extremamente profana em seu estilo de vida. Se fôssemos, eu disse isso nos outros estudos, se fôssemos fazer uma comparação de Corinto com a cidade da nossa geração, diríamos que a cidade de Corinto, na verdade, era a Las Vegas do século I, tá bem? E Paulo saiu daquela igreja com graça e a paz. Havia uma igreja que tinha sido plantada ali não à toa, mas justamente porque Deus tinha eleitos, tinham escolhidos ali que ouviriam o evangelho, e também o evangelho se expandiria dali para muitos outros lugares do mundo, porque passava gente do mundo inteiro ali, de todas as nações. E nós vimos a importância dessa forma como Paulo emite a carta, tá? Assinando e atestando: eu sou apóstolo de Cristo. Bem, após isso, Paulo faz uma ação de graças para aquela igreja. Ele louva a Deus. Por que ele louva a Deus? Porque naquela igreja há o povo de Deus. Ali, de fato, era a igreja de Cristo. Ali tinha o povo de Deus. Apesar de tantos erros, de tantas falhas que Paulo vai começar a tratar, ali tinha o povo de Deus. Isso era evidenciado porque eles professavam o nome de Cristo, porque eles estavam buscando servir a Deus, porque eles apresentavam os dons do Espírito. E quando eu falo os dons do Espírito, talvez pelo nosso contexto hoje, contexto muito pentecostalizado, você pensa, Paulo está falando de línguas, de profecias, e não é isso, irmãos. Também havia dons revelacionais naquela igreja. Afinal, a escritura ainda não estava fechada, o cânon não estava completo. A reunião dos livros bíblicos não tinha acontecido por completo ainda. Então haviam sim dons revelacionais. Mas Paulo não fala especialmente desses dons, fala de todos os tipos de dons que uma igreja verdadeira apresenta. Ou seja, tem mestres na igreja, pessoas que ensinam a palavra de Deus, pessoas aptas para esse chamado, pessoas que exortam, pessoas que têm o chamado de conciliar os irmãos, de trazer a paz, de corrigir, de confrontar o erro. Pessoas com todos os tipos de chamados e de propósitos para que uma igreja sirva, assim como a nossa. Assim como as pessoas que compõem a nossa igreja, todas elas têm dons do Senhor e são úteis para o reino de Deus. Paulo via aquilo nos Coríntios, isso era uma evidência de que ali tinha uma igreja verdadeira. Deus tinha manifestado os seus dons no meio do povo. Não só aqueles miraculosos, mas dons que provêm de Deus, mas que são visíveis na vida comum. Então, o apóstolo ele louva a Deus, ele se alegra por essa provisão de Deus na vida daquele povo. Então, tinha uma igreja, tinham dons, mas infelizmente eles estavam começando a enveredar por caminhos ruins. Eles estavam começando a traçar, a trilhar por rotas que Deus condena. Que o Senhor diz, olha, isso está errado. E na seção seguinte, do versículo 10 ao 17, Paulo ele começa a exortar. E a exortação acontece porque Paulo recebeu uma denúncia. Alguns irmãos denunciaram que naquela igreja havia brigas, haviam cismas, haviam divisões, contendas, grupos se dividindo, cada um querendo dizer que seguiam determinados líderes e mestres, como se a igreja de Cristo fosse dividida em partidos. Como se a igreja de Cristo fosse assim, eu gosto mais desse estilo, não é pela verdade, é pelo que eu gosto disso, eu gosto daquilo, a verdade pouco importa, o que importa é o que eu gosto. Eles queriam escolher como se fossem os seus próprios filósofos. Afinal, esse era um costume dos helenistas, dos gregos. Escolhiam uma escola filosófica porque achavam que era mais agradável aos ouvidos aquele tipo de ensino e seguiam. E eles estavam fazendo isso dentro da igreja. E Paulo faz uma exortação muito forte quanto à unidade. O corpo de Cristo deve estar unido. Deve haver comunhão, koinonia, num propósito único e santo de adorar a Deus. O Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz. Então, aqueles homens eles estavam começando a seguir as pessoas pela eloquência, pela retórica, pelo estilo de argumentação. Era uma coisa que os gregos apreciavam muito. Mas isso tem pouco valor no cristianismo. Então a sabedoria ela é desprezada no cristianismo. Não é isso. Mas no corpo de Cristo, a riqueza está na mensagem da cruz.
A riqueza está no Cristo, e não naquele que fala, e não naquele que prega. E os coríntios eles estavam começando a misturar as coisas, confundir as coisas. Colocando peso maior, fulano de tal, fala de um jeito especial, é o melhor pregador que tem. Ele expõe de um jeito com certa eloquência que nenhum outro faz. Então, eu vou ouvir só no dia que ele for pregar. Isso é um grande erro. Infelizmente, é um erro totalmente possível de cometermos hoje se nós não tivermos cuidado. Se a gente não estiver atento no seguir ao Senhor. Eu estava vendo um pastor, ele não é, digamos assim, com a teologia das mais acertadas biblicamente, mas ele falou a verdade que a igreja é o único lugar onde os doutores, os grandes sábios do mundo sentam para ouvir pessoas que não são doutores, que não são sábios, que não têm títulos falar e saem dali edificados. Isso é uma grande verdade. Porque a pregação do evangelho, o poder está em Cristo. Está na mensagem e não naquele que prega. Isso é uma coisa grandiosa, irmãos. De modo que, diante de Deus, não tem sábio, o muito instruído, o pouco instruído, o bárbaro, o grego, o filósofo, o fraco, o forte. Mas diante de Deus, o que brilha e o que deve resplandecer é a sua glória. E a igreja unida no mesmo propósito, na mesma mensagem da cruz. Bem, o texto de hoje é uma continuação direta dessas verdades. Não há uma quebra, não há uma diferença sobre o que Paulo está falando, mas é uma continuação, isso é muito importante. Porque Paulo começa assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. E aí, a primeira coisa que a gente deve fazer é perceber que há uma clara transição do versículo 17 para o 18. Há uma relação direta entre o que Paulo acabou de dizer e o que ele vai continuar. Paulo ele terminou a exortação sobre a divisão na igreja e ele vai continuar com isso. As palavras que Paulo usou no versículo 17 foram essas: afinal, Cristo não me enviou a batizar. Está dizendo, olha, ele deu graças a Deus, inclusive, porque ele não tinha batizado ninguém, né? Ele dizia, batizei muito poucas pessoas aqui. Ainda bem, porque vai que alguém ouse dizer, olha, o meu batismo é mais especial, porque foi Paulo que fez. E eu até perguntei aqui, né? Será que você, se você tivesse sido batizado pelo apóstolo Paulo, você não ia querer sair dizendo para todo mundo, quem batizou foi Paulo? Se foi Mário, ninguém quer dizer nada. Se foi Paulo, se foi Pedro, o líder dos apóstolos, foi Pedro que me batizou. E se fosse Cristo? É interessante, porque quando a gente lê os evangelhos, você vê que tem uma passagem que fala do batismo dos apóstolos, e aí João diz assim, se bem que Jesus mesmo não batizava ninguém. Interessante. Jesus estava precavendo o povo de cometer idolatria ao batismo, ao símbolo, e tirar dele, que é o Deus. Pode falar. Então, é um cuidado que aqueles homens tinham, porque o coração do homem é muito rápido em formar um ídolo. E o próprio batismo, que é para ser um símbolo do nosso selo público com o Senhor, pode virar um grande símbolo de idolatria no nosso coração. Seja pelo dia em que foi realizado, pela beleza. É muito bom ter um batismo lindo. Seja pela pessoa que batizou. E Paulo diz, olha, graças a Deus eu não batizei ninguém, para que ninguém venha dizer que foi batizado em meu nome. Aí ele diz, mas por que Cristo não enviou? Ele diz, mas eu fui enviado para pregar o evangelho. Serve. E ele diz assim, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Eu até pintei ele cores distintas. O que é que Paulo está querendo dizer? Ele foi enviado para pregar o evangelho, que nós veremos que é o poder de Deus. Ele não foi fazer isso com sabedoria de palavra. Isso é a expressão que ele usa, essa junção, sabedoria de palavra. Não é? Juntando as expressões gnose e logos. Não é? Mas assim, não foi com a eloquência, com o convencimento dos homens que eu vim fazer isso. Não. Porque se fosse assim, o poder da cruz seria anulado. Então eu não vim pregar a minha mensagem, do meu jeito.
Eu não vim forçar, dar um nó, como sofistas fazem, que ele vai trazendo argumentos e mais argumentos e sabe fazer muito bem isso a ponto de você negar a verdade mais básica, sem enredar na maior mentira. Porque a argumentação do cara é muito boa. Não é isso que eu vim fazer, porque eu não vim anular a cruz de Cristo. Então, quando a gente tem a transição, ponto a ponto fica assim: afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Observe como ele volta agora, nessa métrica, completando aquilo que ele disse. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Paulo veio pregar o poder de Deus, não com sabedoria de palavra, porque a sabedoria de palavra não é capaz de compreender a loucura da cruz. A sabedoria de palavra é a sabedoria humana, irmãos. A sabedoria dos filósofos, a sabedoria da carne, ainda que tenha seu valor para as coisas do mundo, elas são incapazes de compreender a cruz. Por isso que ele diz a loucura. É loucura para os que se perdem. O que é loucura para os que se perdem? A mensagem da cruz. Para os homens não fazem sentido os que se perdem. Então a palavra da cruz não pode ser anulada. Então Paulo faz essa transição bem interessante. Agora, trabalhando essa parte A do versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Olha essa afirmação que Paulo fala. É interessante porque essa palavra, certamente, ela não tem a melhor tradução, digamos assim. Não está errado, tá? A tradução não foi feita errada. Mas não foi feita a melhor tradução para o nosso texto. Essa palavra, que é traduzida por certamente, ela é melhor traduzida por quê? Porque junto, porque é de explicação. Então, quando você lê o versículo, os dois, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo, porque a palavra da cruz é loucura. Veja que a conotação muda um pouquinho, dá uma ideia de explicação. Então, o versículo 18 explica com mais profundidade o versículo 17. Então, temos essa transição, sabedoria de palavra versus a palavra da cruz. É isso que Paulo vai confrontar nessa mensagem toda e devemos estar atentos. O que é a sabedoria de palavra? A sabedoria puramente humana. A sabedoria que os homens podem alcançar pelo estudo, pelo seu entendimento, a gnose, né? O estudo traz essa sabedoria. A reflexão pode trazer sabedorias de palavra, mas elas não podem alcançar a palavra da cruz. A palavra da cruz é dada por Deus. Cristo é a mensagem. A graça é o centro da obra de Cristo por nós. Então Paulo vai fazer esse confronto, dizendo, olha, Coríntios, vocês não foram salvos pela sabedoria dos homens. Vocês foram salvos pela sabedoria de Deus na cruz. Pelo poder de Deus. E é um perigo muito grande, irmãos, quando a gente confunde essas coisas. E muitas pessoas tendem a confundir, ainda hoje, dentro da igreja. Paulo está dizendo assim, estudem pouco teologia. Não, ele não está dizendo isso, não. Alguns querem até exagerar para o lado contrário. Dizem, então, o certo é estudar, é viver na simplicidade. Não. A Bíblia nos fala que a gente deve buscar cada vez mais. Paulo mesmo é um dos que vai confrontar. Vocês deviam ser mestre e estar tomando leitinho. Não é para tomar leitinho, é para comer alimento sólido. Para estudarmos, nos aprofundarmos na palavra de Deus. Mas na palavra de Deus. Você já deve ter, em alguma conversa, alguma coisa, ouvido por aí pessoas querendo pegar textos bíblicos e não provar com a fé e com a verdade bíblica, mas tentar provar com elementos externos. Ó, isso aqui, ó. Começa a trazer as coisas e começa a fazer seus devaneios, sair de contexto, criar teorias. Isso é um absurdo, irmãos. Nós somos chamados para amar a palavra da cruz. E quem nos revela é Cristo. E quem nos dá o discernimento é o Espírito Santo. De modo, sim, que nós devemos buscar, nos aprofundar, mas sem perder os parâmetros de observação.
Eu não busco fora algo que prove a Bíblia. A Escritura é a palavra de Deus. Eu não busco pela eloquência, pelo estilo. E é isso que as pessoas têm feito, infelizmente. Então a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem. A expressão está mais para um gerúndio, tá bem? No original. Uma coisa que está acontecendo constantemente. Ela é loucura para os que estão se perdendo. Apesar da diferença ser muito pouca, ela tem um certo impacto, que mostra que isso é um ato contínuo na vida. O mesmo acontece para aqueles que estão sendo salvos. Então, por que Paulo diz que ela é loucura? É uma grande loucura para os que estão se perdendo. Por que Paulo diz isso? Talvez você, por ter nascido num mundo ocidental cristianizado, você não perceba isso. Você nasceu num mundo de... A maioria das pessoas, sejam católicos ou protestantes, ou até de outras religiões, falam crendo em Cristo. Onde você está num mundo onde você vê cruz em todo lugar, seja ela com um Jesus pendurado ainda ou a cruz vazia, uma dos protestantes. Você vê pessoas falando sobre Jesus, usando isso em suas expressões o tempo todo. Então talvez você não perceba, porque você viveu num mundo cristianizado. Mas se nós mergulharmos um pouquinho, há 2000 anos, onde o cristianismo era uma coisa surgindo ainda, onde a mensagem da cruz estava começando a ser propagada, em pouco mais de uma década, não tinha fechado nem 2 décadas ainda, você comece a pensar como eles, entender porque Paulo está dizendo, certamente a mensagem da cruz é loucura. Na verdade, ainda hoje, para algumas pessoas é loucura. Pode falar. Depois que eu me converti, né, de vez em quando alguém fala, rapaz, vocês são loucos. Né? Aí eu uso esse termo assim, mas é isso mesmo. A palavra da cruz é loucura mesmo. É isso, para quem se perde. Para quem está perdido é uma grande. Antigamente, pra gente que vivia no mundo de pessoas católicas como a gente, sim. Né, depois que a gente se converte para ser cristão verdadeiramente, aí começa a dizer que você é louco, que é loucura, essa maluquice. Vira um radical. Aí eu falei, eu sempre uso esse texto. Exatamente. Então é isso, ela continua sendo loucura. Só que as pessoas já estão mais acostumadas com os termos, já estão mais acostumadas com os elementos. Mas naquela época ninguém estava acostumado com alguém falar que o grande herói, que o vencedor, que o Christus Victor, o Cristo vencedor, o vitorioso, o Messias prometido, morreu na cruz. Isso é loucura. O Deus totalmente independente, totalmente perfeito, decidiu morrer. Deus que tem tudo, é dono de tudo, não precisa de nada, decidiu se fazer carne para morrer por um monte de gente ruim. Cristo morreu, não só morreu, mas morreu como o pior de todos os criminosos, pregado numa cruz, uma vergonha pública, e você está me dizendo que ele fez isso por amor? E mas você está dizendo que ele fez isso para satisfazer a justiça do próprio Pai? Isso é loucura. A mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo, para a lógica humana, para aquela sabedoria de palavra que os gregos estavam acostumados, isso simplesmente era loucura, sem sentido. Não há razão para um Deus soberano e independente, criador de tudo, conhecido na história como Senhor dos Exércitos, que fez vários atos perfeitos, que criou o mundo pelo poder da palavra. Ele habitar o mundo e morrer, isso é loucura, é contraditório, não faz sentido. Hoje mesmo aqui é loucura. A gente leu nesse instante um texto que o anjo do Senhor desceu e destruiu 150 mil. 185 mil. 185 mil, né? Pessoas. E agora aqui ele está morrendo. E agora ele está morrendo. Qual a lógica disso? Fraco. Isso. Aí a gente se pergunta, e as pessoas se perguntam qual a lógica disso. E a resposta é bem simples. Se a lógica parte de você, e a palavra lógica, lembre, é logos, é a mesma palavra que Paulo usa, gnose logo, gnose, logos, sabedoria de palavra, palavra, o que é trazido por palavra é logos, tá, irmãos? No grego,
que deriva da palavra, que dá origem à palavra lógica. Por essa lógica da sabedoria de palavra, da sabedoria que a sua mente pode criar e alcançar, é puramente loucura. De fato, sua mente é incapaz de compreender a grandiosidade disso. Mas Paulo vai além. Ele entende que ele não está dizendo assim, olha, Coríntios, vocês não estão perecendo, tá? Fica claro porque Paulo já tinha dito lá no versículo 2, olha, vocês foram santificados em Cristo, chamados para ser santos. Ele louva a Deus porque ali tinha um povo de Deus, com dons. Ele dá graça e paz, que é o cumprimento para os irmãos. Ele chama eles de irmãos. Então Paulo está dizendo assim, vocês não estão perdidos. Mas vocês não podem enveredar por esse caminho. Porque eles que estão sendo perdidos, para eles é loucura. Para nós não pode ser loucura. Nós somos habitados por Cristo. Aí Paulo diz assim, para eles que estão se perdendo, é interessante, porque eles assim, estão se perdendo, e nós que estamos, que ele diz aqui, somos salvos, mas a tradução melhor seria, estamos sendo salvos, faz todo sentido, tá? Porque ele está usando aqui um dos termos da salvação. Tá? Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Isso é o que nós chamamos na boa teologia de tensão do já, mas ainda não. É um ato perfeito que Deus iniciou, portanto ele vai concretizar, mas ele é realizado dia após dia na história. Então já fomos salvos da condenação, estamos sendo salvos desse domínio do pecado, e um dia, na eternidade, seremos salvos da presença do pecado. Não haverá mais pecado, seremos incorruptíveis. Então faz sentido ser no gerúndio, que Paulo está dizendo. Bem, mas não é esse o caso que vamos analisar agora. O que Paulo está dizendo é, se vocês foram salvos, se vocês foram santificados em Cristo, o procedimento não pode ser o mesmo dos que estão se perdendo. A nossa relação com a verdade não pode ser a mesma, porque para eles é loucura. Se for loucura para nós, estamos perdidos. Então não podemos lidar com o Evangelho com a sabedoria de palavra, com a sabedoria humana. Não podemos ter a mesma disposição do mundo. Não podemos fazer da igreja uma escola filosófica. Não é isso. Isso não significa não se aprofundar nos estudos. Isso significa não confundir a mensagem perfeita, soberana e espiritual da cruz com a sabedoria de palavra. Aí Paulo diz o quê? Mas para nós que somos salvos, olha como ele se inclui, ele coloca os coríntios e ele mesmo. Mostrando, olha, eu creio que vocês são crentes. Vocês só não podem perder a perspectiva correta. Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Então, esse é o grupo dos salvos. Qual é o grupo dos salvos? Os que creem na verdade do Evangelho. Na mensagem da cruz. Olha o que Paulo diz. Que essa mensagem, a palavra da cruz, né, o logos da cruz, a palavra da cruz, que não é a palavra de sabedoria humana, mas a palavra da cruz, ela é nada mais, nada menos que poder de Deus. E a expressão que Paulo usa para poder é dinamis. É daí que surge a expressão, a palavra dinamite. Algo explosivo, forte, poderoso. A palavra da cruz é dinamis, poder de Deus. Ela é poder de Deus. É na cruz que Deus revela o seu poder. No que os homens reputam pela maior fraqueza, é onde Deus revela o seu grande poder. Esse é o paradoxo do Evangelho. Ele é paradoxal para a gente, para nós que somos fracos, pequenos. Para Deus, Ele está revelando o seu poder. Paulo afirma uma coisa parecida lá em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. O texto base, né, que dá o pontapé para a reforma, quando Lutero lê. Pois não me envergonho do Evangelho. Por que eu não me envergonho do Evangelho? Por que ele diz que sim, não se envergonha? Porque tem muita gente envergonhada do Evangelho. Estava envergonhado por causa desse efeito. É estranho. Como assim? O Deus Todo-Poderoso morre? Por tu? Por você? Parece constrangedor, parece piada para os ímpios. E Paulo diz, eu não me envergonho da mensagem da cruz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus
Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele botou uma ordem. Primeiro do judeu, foram os que receberam primeiro os oráculos de Deus, e também do grego. E o grego que ele está apontando para o mundo gentílico. Porque a justiça de Deus, olha o que é o poder de Deus revelado, a justiça de Deus se revela no Evangelho. As boas novas, a cruz, ela se revela como? De fé em fé, crendo confiantemente. E como está escrito, o justo viverá por fé. Como assim de fé em fé? O que é crer para a salvação? Crer para a salvação, irmãos, não é só um crer dizer assim, eu acredito que Jesus veio, morreu na cruz. Eu tenho um entendimento, uma sabedoria intelectual de palavra. Não é isso. Deixa eu tentar ilustrar de uma forma bem boba. Vocês já viram um cacto espinhento, cheio de espinho pontiagudo? Você já teve coragem de apertar um cacto assim? Sabe por que você não faz isso? Você sabe que vai furar. Então você olha a realidade do cacto, crê que ele fura e age de acordo com a sua realidade. Se você quer transportar um cacto, você pega na base, pega pelo jarro. Você não pega assim porque ele fura. As suas ações, elas condizem com a realidade que você crê. Se você diz assim, eu creio no Evangelho e eu vivo de qualquer jeito, é simples. Você está me dizendo com suas ações, eu não creio. É por isso que Tiago diz, a fé sem obras é morta. Porque você fala uma coisa e age de outra forma. Não condiz com a realidade. Então, de fato, o que é crer para a salvação? Crer é de fato crer. E quem crê, vive de acordo com o que crê. Não existe eu dizer que eu creio numa coisa e ajo ao contrário. Se eu ajo ao contrário, eu estou dizendo que eu não creio. Esse crer é falacioso, é falso, é da boca para fora. E é isso que Paulo está dizendo. A justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, de fé em fé. O verdadeiro crer, o criativo. Então o justo vive por fé. Veja, o justo vive dá uma ideia de ação, mas ele faz isso pelo que ele acredita de verdade no poder de Deus revelado na cruz. Então Paulo adianta. E ele diz assim, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. De onde é que Paulo tira isso? Paulo tira isso do texto de Isaías, versículo 29. Capítulo 29, versículo 14. Ele diz assim, Isaías, escreve, continuarei a fazer obra maravilhosa, a palavra de Deus, no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa. E um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída. E o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Agora deixa eu dar o plot twist para vocês. Tem Isaías que está profetizando isso aqui? Sabe qual é o contexto que ele profetiza isso? É a oração de Ezequias que a gente estudou hoje. É a oração de Ezequias contra Senaqueribe. Os assírios são sábios, né? Eles vão ver como eu vou destruir a sabedoria deles. Eles acreditam naqueles carros de guerra, naqueles cavaleiros. Estão achando que vão invadir Israel e vão destruir tudo. Eles vão ver como eu vou esmagar a sabedoria deles. E como seus entendidos desaparecerão. Quantos foi que Deus matou? Quantos foi que Cristo, anjo do Senhor, matou naquele arraial? Antes mesmo deles pisarem o pé em Jerusalém? 185 mil. Entenderam? Paulo usa esse mesmo texto agora, citando a profecia no livro de Isaías, que acontece naqueles dias, em 2 Reis 19, como nós lemos. Deus tem sempre caminhos melhores, irmãos. Nunca que os assírios olhavam para Israel, para Jerusalém, para Judá, acabado. A gente vai invadir, vai espoliar tudo, roubar tudo. Eles não vão fazer nada, estão perdidos. Aí Deus faz do quê? Do céu zomba o Senhor. O Senhor ri da tolice humana. Está lá, Salmo 2, né? Uma curiosidade, Mário. Mas ao mesmo tempo assim, quando o Senaqueribe volta, ele é morto pelos filhos. Isso. O filho que substitui ele faz um acerto lá com o povo e ele reconstrói a cidade da Babilônia. Sim. E depois vai se tornar no Império da Babilônia, que depois vai ser o juízo. Isso. E a forma como Deus usa, e é engraçado, mas o juízo, apesar de Deus usar os babilônios,
quem impetra o juiz é Deus, porque o povo foi desobediente. Né? Essa é a grande soberania de Deus, mas também o grande questionamento de Ageu, né? Ele olha e fica assim, como assim? Deus está usando mãos ímpias para julgar a gente, e depois ele vai julgar esses ímpios também por terem feito isso. Meus irmãos, aprendam desde cedo que está revelado na Escritura. A sabedoria do Senhor não é a nossa. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. É Ele quem julga. Ele é o juiz do universo. Ele faz isso, ele disciplina o seu povo. Interessante que Deus pune o seu povo, mas ele pune com um propósito de restaurá-los. Né? Ao passo que ele pune o povo, tornando cativo no cativeiro babilônio, lá ele mesmo preserva o povo. Né? Os que se mantêm fiéis. Nós lemos há uma semana, duas, como Deus preservou Daniel lá, que se manteve fiel. Né? Fiel nas orações, fiel em servir ao Senhor, fiel na dieta. Né? Como Deus fortaleceu, eles eram mais fortes, mesmo comendo só vegetais. Né? Então, a forma como Deus age, ela simplesmente transpassa a natureza do pensamento humano e reduz a sabedoria do homem a pó. O ser humano, e agora? Aí Deus sempre se mostra mais sábio. Sempre mostra uma saída diferente de tudo que o homem podia imaginar. Esse é o nosso Deus, irmãos. Então Paulo cita, e ele cita com algumas leves modificações, ele praticamente cita do jeito que está na Septuaginta, né? A Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento, desse texto, né? De Isaías também. Então ele diz assim: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, aplicando agora num propósito próprio. Paulo está dizendo, ó, vocês cuidado de estarem confundindo a cruz com filosofia. Porque olha como Deus trata essa sabedoria dos homens, que julgam alcançar do Senhor alguma coisa. Ele simplesmente destrói e aniquila. Então Paulo aqui confronta agora a arrogância, né, dos coríntios em se verem como sábios. Mas eles não eram sábios porque estavam amando a palavra de Deus. Eles eram sábios aos próprios olhos. Eram sábios no conceito que o mundo pode ser sábio. Sem o Espírito, sem a iluminação, sem o poder de Deus. Essa sabedoria estava anulando a obra da cruz. Por que estava anulando? Primeiro, porque estava causando divisão. A obra da cruz, ela une o povo de Deus, ela não divide. Segundo, porque ele estava confiando-se no estilo, na argumentação, na métrica, nos padrões argumentativos, no convencimento humano e não no poder do Espírito, que é quem convence. Engraçado, Mário, que isso acontece muito ainda hoje. Né? Ainda hoje, o tempo todo. O tempo todo. Eles estavam trocando Cristo vitorioso pendurado no madeiro por argumentos, por filosofia, por teologia natural. Nada contra quem usa isso na apologética. O problema é esquecer o evangelho. A própria mensagem da cruz é isso. É Deus destruindo a sabedoria e a inteligência dos arrogantes. Esses homens que se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, como Paulo diz lá em Romanos 1, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Aconteceu o quê? Tornaram-se loucos. Deus se revelou e eles não adoraram Deus como deveria. Aí Paulo faz essa pergunta, perguntas retóricas, 4 perguntas. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Olha o confronto que Paulo está fazendo. Está dizendo assim, é como se ele estivesse chacoalhando os coríntios. Acordem, que vocês estão indo por caminhos errados. Vocês receberam a cruz, a bendita pregação do evangelho. É como se ele dissesse assim, eu mesmo preguei para vocês, vocês esqueceram do que foi dito quando eu plantei essa igreja. E agora vocês estão enveredando por esse caminho. Então Paulo faz 4 perguntas para desbancar os arrogantes. Cadê? Cadê quem? O sábio. O sábio é o resumo de toda essa sabedoria humana que Deus pôs debaixo dos seus pés na cruz do Calvário. E ele cita, né, o sábio de forma geral, cita o escriba como se fosse um representante dos judeus, né?
Que era o escriba? Uma coisa que o próprio Paulo era, um doutor da lei. Um fariseu. Um entendedor da lei, dos profetas, entendedor entre aspas, né? Porque eles copiavam tanto, como impressoras humanas, copiavam e decoravam os textos. Mas copiar e decorar o texto não significa entender. Sem o Espírito Santo, sem a graça de Deus. Ele diz, mas onde é que está o questionador deste mundo? Os filósofos, os inquiridores, que gostam de usar os métodos socráticos, de ficar perguntando até ver você cair em contradição. Cadê eles? Então Paulo usa essa última pergunta retórica. Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Não é fato de que isso, diante de Deus, não vale de nada? Ele é tão soberano que ele mesmo cega ao entendimento, né? Para que Também. as pessoas consigam, Isso é uma verdade. mesmo que conheçam, mesmo que leiam, Isso é uma verdade. consigam compreender, né? Isso. Ele fala isso, né? Ele fala isso, né? Cristo fala lá nos evangelhos, né? Isaías também, citando Isaías, né? Falem, mas sem entender, né? Eles falam em parábolas justamente para Isso, exatamente. Apesar de que aqui o confronto de Paulo está indo por outro caminho. Isso é uma verdade, continua sendo verdade, a aplicação para esse texto é verdadeira, mas Paulo está falando de outro caminho, né? Está falando de pessoas que entenderam. Para pessoas que entenderam que estavam abandonando o entendimento verdadeiro, porque era mais bonito, era mais prestigiado publicamente seguir homens eloquentes. Talvez eles pensassem, se os nossos pastores fossem mais eloquentes, eles poderiam convencer esses filósofos todos aí. Mas não é assim que a obra da cruz é aplicada no coração dos homens. Não é pelo convencimento próprio dos homens, não é pela sabedoria de palavra, mas é Deus usando o seu poder e removendo o coração de pedra e colocando de carne, receptivo ao evangelho. A prova disso é que existem homens muito sábios que não entendem nada da cruz. E pessoas totalmente humildes que são transformadas pelo poder do evangelho. E vice-versa. Então Paulo continua. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem, ou aprove Deus, salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Muito interessante esse versículo. Então primeiro a gente deve diferenciar essas duas coisas, né? Sabedoria de palavra e a palavra da cruz. E temos aqui essas duas coisas em contraste. Né? As duas coisas aparecem aqui. Há uma clara diferença entre essas duas sabedorias. Esse que Paulo vai lidar. Ele é enfático nisso. Visto que na sabedoria de Deus, ou seja, no ser totalmente sábio, onisciente, a grandiosidade da revelação de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Ou seja, a sabedoria do homem, por mais bonita, por mais legal que a gente ache, não alcança, não abarca essa sabedoria de Deus. Então Deus decidiu salvar os que creem por meio da pregação. O que é que Paulo está querendo dizer isso? A sabedoria puramente humana, a sabedoria da carne, dos sábios, dos escribas, dos filósofos, elas são incapazes de abarcar, de compreender a grandiosidade que é revelada na cruz do Calvário. Eu não lembro, mas quando Paulo começou a pregar lá em Corinto, ele começou a pregar justamente como os filósofos pregavam, tipo, praça pública, porque eles gostavam desse. Isso, não como os filósofos, mas onde os filósofos, né? Aí, isso. Ouviram muitas pessoas, mas só aqueles que realmente isso, exatamente, viu? Mas é importante a gente fazer essa diferenciação, né? Porque Paulo não pregava como os filósofos, mas onde os, não é? No areópago, né? Ele até se aproveita, né? Com uma sabedoria, que aí é uma sabedoria espiritual. Ele vai lá no altar, o Deus desconhecido, e diz, esse Deus aqui, desconhecido, ele vai dizer, o Deus que vocês estão esquecendo de seguir, é o Criador de tudo. E aí ele vai expor o Evangelho, né? E não só isso, tem texto que a gente vai ver aqui mais na frente, ele confrontando filósofos e ainda dito as escolas desses homens. Tá vendo? Então, isso é uma verdade. Paulo, ele ia público fazer isso, mas não como os. Porque como os era com sabedoria de palavra. Ele fazia isso com sabedoria da cruz. E é justamente isso que ele diz no começo da carta. Eu não vim pregando para vocês sabedoria de palavra. Eu vim pregar o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê.
Então, a sabedoria de Deus, ela está fora do alcance da mente comum dos homens. Sem a revelação do Espírito, sem o entendimento dado pelo Espírito Santo, é impossível os homens alcançarem a grandiosidade do poder de Deus. Então Paulo diz assim, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. O que está lá em Isaías 55, versículos 8 e 9? Está revelado desde os tempos antigos. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Agora me diga se não é o puro suco da arrogância humana tentar dizer assim, com minha sabedoria, com os meus estudos, com as minhas observações, que são totalmente limitadas, eu alcanço a glória de Deus. Aí Deus diz, destruirei a sabedoria do sábio, aniquilarei a inteligência do inteligente. Se a mente humana é incapaz de alcançar a sabedoria de Deus, então como é que nós podemos conhecer o Senhor? Como é que nós podemos então nos relacionar com esse Deus? Como o homem pode ser salvo então, se está tão distante? Aí onde está o poder de Deus revelado. O homem não faz isso pela sua própria força, pela sua própria sabedoria, pela sua eloquência, pelo seu estilo. É claro que a ação é de Deus. É Deus indo, agindo em favor dos pecadores. É dito, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Aprove Deus. Deus quis salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Aí Paulo chama a pregação de quê? De loucura. Por quê? Porque para os homens é loucura. E ele faz isso e age poderosamente a ponto de, naquilo que os homens têm por loucura, ele salva e resgata e tira das trevas o homem e leva para a sua luz. Então, a resposta para essas perguntas se encontra em quem Deus é, o soberano, a soberania de Deus. Ele quis assim, e assim o é. Ele achou por bem salvar os que creem, por causa da mensagem da cruz. E observe que, apesar da gente ver a expressão pregação aqui, o querigma, né, que é proclamação, a gente é muito tentado a interpretar assim. Deus achou por bem salvar os que creem pela loucura da pregação e dá ênfase ao ato de alguém estar pregando, tá bem? Mas às vezes é comum no grego a essência das coisas serem tomadas pela forma como elas são apresentadas. Então quando Paulo está falando assim, pela loucura da pregação, ele não está falando pelo ato de pregar, mas propriamente pelo conteúdo da mensagem da pregação, tá bem? Isso é uma forma comum que aparece na Escritura. E a pregação nada mais é aquilo que é a cruz de Cristo. Que conteúdo da mensagem. É na cruz que Deus revela o seu amor infinito. O que para alguns, os que se perdem, né, é loucura, é uma coisa maluca, desvairada, para nós que recebemos os efeitos da graça salvadora, sermos tirados do inferno e elevados aos céus, de graça, por amor. Isso é o poder de Deus. Dínamos, poder estrondoso de Deus na cruz. Observe que o triunfo absoluto e perfeito é entregue àqueles que creem na mensagem da cruz. É por crer. Aprove a Deus salvar o quê? Quem? Os que creem. Veja, não é assim os que entendem, os que são sábios, os que creem na mensagem da cruz. Na loucura da pregação. Aí Paulo escreve lá, 1 Coríntios 2, 9. A gente vai chegar nesse texto, se Deus quiser. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É muito superior o que Deus tem. Não seja arrogante, não ache que você vai alcançar a sabedoria de Deus. Essa ele reserva somente para si. O que ele requer de nós não é um entendimento pleno de como ele age em seus decretos eternos, em suas escolhas, mas é que a gente creia e confie. Aí Paulo diz, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria.
Ele cita essas duas coisas muito comuns desses dois povos. Paulo narra a busca vã dos homens. E ele divide a humanidade em dois grupos. Judeus, né? Os que receberam os oráculos de Deus. Os que foram chamados para ser um povo especial de Deus. Tem um relacionamento estreito com o Senhor por gerações. E os helenistas. Essa é a expressão, né? Que gera a palavra grego. Representando aqui o resto do mundo. Ou principalmente aqueles que eram imersos nesse estilo de sabedoria especial. O autor Gordon de Fee, ele escreve que aqui estão representadas duas idolatrias básicas da humanidade. Ele diz o seguinte: Deus deve agir como todo-poderoso ou todo-sábio, mas sempre em favor dos nossos interesses. Poder em nosso favor, sabedoria como a nossa. O que ele escreve aqui é a perspectiva humana de como Deus deve agir. Ah, não, Deus deve ser o todo-poderoso. Contanto que ele faça da forma como eu acho que é o certo, que um todo-poderoso faria. Não só arrogância, como idolatria. Isso é criar o próprio Deus. É moldar o próprio Deus. É isso que Gordon Fee diz. É assim que esses homens agem. Os que pedem sinais porque entendem que um Deus tem que agir daquela forma, com sinais. Os que pedem a sabedoria entendem que Deus tem que agir daquela... Os que querem a sabedoria ou buscam compreender, entendem que Deus deve agir daquela forma como na cabeça deles faz sentido. Eles querem um Deus que faz sentido, as suas ideias próprias. A maior idolatria é essa, querer ser soberano no lugar de Deus. Querer mostrar como Deus deve agir. Entender assim, o melhor jeito de agir é esse jeito. E o alerta para essa verdade, ele serve para que a gente esteja precavido quanto a essas duas possibilidades. Possibilidades essas que sempre invadem a igreja. Se você andar a igreja aí afora, você vai ver constantemente pessoas buscando sinais. Senhor, me dá um sinal para eu ver se o Senhor ainda está comigo. Se o Senhor ainda é Deus. Não é incomum não, viu? Ver esse tipo de coisa por aí afora. E outros buscam a sabedoria, não no sentido de querer reter um conhecimento de Deus. Mas buscar a sabedoria no sentido de querer moldar a verdade de Deus em suas próprias perspectivas. Não. Eu não acho que... É uma discussão muito comum esses dias, inclusive, né? O herege do Ed Renekiewicz, né? Os maiores hereges, né? da nossa geração. Eu não acredito num Deus que condena eternamente, não. Problema seu. Esse Deus que você está inventando aí é seu herege. Porque o Deus da Escritura, ele condena eternamente, porque os pecados contra ele são pecados eternos. E sem arrependimento, as pessoas sofrerão a justa punição de Deus. E fala com uma forma muito suave, como se fosse o mais sábio. Eu não acredito num Deus que é fogo consumidor. Para você não acredita na Escritura, porque a Escritura é que afirma isso. Que o nosso Deus é fogo consumidor. Então a gente vê isso hoje, as pessoas querendo moldar a Deus, seja nos seus pedidos de sinais, ou na sua busca louca de sabedoria. Sabedoria de palavra, sabedoria humana, que não condiz com a verdade revelada de Deus na Escritura. E a gente deve ter muito cuidado para que esse sentimento ele não invada o nosso coração. Que a gente não seja tentado a viver nesse mesmo padrão, nessas mesmas expectativas. Que o nosso relacionamento com Deus não seja nesse padrão, irmãos. Então, os judeus pedem sinais. Está na Bíblia, está o tempo todo. A gente vai pregar sobre isso, se Deus permitir, na próxima semana, no domingo. É o capítulo que a gente está em Lucas. Lucas 11, 29 a 30. Observe como Paulo relaciona esses atos à incredulidade, essa busca constante por sinais. Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. Porque assim como Jonas fez sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para essa geração. Eu não vou pregar agora não, viu? Semana que vem, se Deus quiser, eu chego nesse texto. João 4,48. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Se você for lá em Lucas 11, 16, eles vão pedir um sinal também.
Enquanto os judeus estavam o tempo todo pedindo um sinal para dizer assim, eu quero uma prova de que você é Deus. Veja, Cristo fez sinais o tempo todo. E eles queriam mais o quê? Os gregos buscam sabedoria. É também ato de incredulidade. Atos 17 e 18 está escrito assim. E alguns dos filósofos, Lucas ainda cita as escolas, epicureus e estoicos, discutiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Como que ele diz assim, a gente é muito superior, esse cara tá falando uma maluquice, é loucura o que ele tá pregando aí. Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. O que é Jesus e a ressurreição, irmãos? A mensagem da cruz, as boas novas, o evangelho. Então eles agiam como o que Paulo tinha dito, os verdadeiros inquiridores. Onde está o inquiridor desse século? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria dos homens? Eles eram epicureus, estoicos, correntes filosóficas que ainda têm seus seguidores até hoje. Porque eram sólidas correntes. Mas até hoje, isso não foi suficiente para eles perceberem a profundidade, a grandiosidade do evangelho. O que é que Paulo diz? Nós somos diferentes. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Essa é a mensagem. Não tem rodeios. Nós pregamos o Cristo crucificado. E esse Cristo crucificado é escândalo para esses judeus que buscam sinais. E loucura para os gentios que buscam sabedoria. Nós pregamos o Cristo crucificado. Quem é nós? A igreja de Deus. Os filhos do Altíssimo. Nós que estamos sendo salvos. Essa é a diferença para os que estão perdidos. Enquanto uns buscam sinais e outros sabedoria humana, né? Não a de Deus, nós pregamos o poder de Deus. O dínamos. A nossa mensagem é a da cruz de Cristo. A mensagem onde colidem a justiça suprema de Deus e o amor infinito de Deus. O Senhor nos amando de tal maneira a ponto de dar o seu Filho na cruz para satisfazer a sua própria justiça. Você já se perguntou de quem você está sendo salvo? Você está sendo salvo de Deus. Porque Ele é o juiz. E você é culpado. Na cruz colidem amor e justiça em favor dos homens. Escândalo para os judeus. Por que escândalo para os judeus? Um Cristo pregado na cruz. Por que escândalo? Está lá, em Deuteronômio. Eles não souberam interpretar a lei que diziam crer. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível de pena de morte e tiver sido morto e vocês o pendurarem no madeiro e o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Eles não conseguiam compreender que na cruz Jesus estava se fazendo maldito, porque ele estava levando a nossa pena e nós éramos os malditos. Para eles era um escândalo muito grande. Como assim o Messias? O Messias morrer como um criminoso, um maldito? Como pode isso vir de Deus? Essa era a sabedoria e a lógica humana que Deus estava destruindo também na cruz. Em Gálatas 3, 13 e 14, Paulo expõe essa tensão de forma bem proposital, o que era inconcebível para um judeu. Paulo escreve, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como foi que Cristo nos resgatou da maldição da lei? O que é a maldição da lei? É a condenação. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ou seja, ele mesmo levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores e os nossos pecados. Porque está escrito, aí Paulo cita, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por que ele fez isso? Está o objetivo. Para que a bênção de Abraão, que bênção é essa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Nós, que não somos da comunidade de Israel. Em Cristo Jesus. A fim de que recebêssemos como? Pela fé. O Espírito prometido. Nunca pela sabedoria. Nunca pelo entendimento próprio. Mas pela fé. Dom gratuito de Deus.
para a nossa salvação. Em Gálatas 5:11, Paulo expõe a natureza dessa tensão também. Mas irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Paulo diz, olha, ele cita o escândalo da cruz, porque era assim que os judeus vinham e queriam pregar, trazer de volta agora, trazer para a igreja as práticas antigas. A graça de Cristo na cruz, ela é simplesmente escandalosa, maravilhosa para nós que recebemos, mas para os que se perdem, escândalo, loucura, uma pedra de tropeço gigante. É isso que ele diz. Quem tropeçar nessa pedra ficará reduzido a pó. Deus morre para que você viva. Um grego, um filósofo, isso era a maior loucura. Deus morrer para você viver. Aqui é o contrário. No nosso panteão, os deuses, eles vêm e usam os humanos. E quando não estão nem aí, eles desprezam. Isso é loucura para os gentios. E é uma dupla explicação do apóstolo. Paulo usa o termo mais abrangente, agora ele não usa mais gregos, mais gentios, que envolve todo mundo que não é judeu. A cruz para o mundo gentílico era a condenação máxima que um escravo, um criminoso podia receber. Não era qualquer criminoso que era pregado na cruz. Era o pior dos escravos, o mais desprestigiado, o que tivesse menos direito. Então era inconcebível que Deus, o Salvador do mundo, o Messias, fosse morto e condenado de tal maneira, vil, terrível, maldita. Não era só maldito para os judeus que tinham a lei, era maldito para os gentios também. Era a coisa mais terrível que podia acontecer com alguém. Para essas pessoas era inconcebível que esse Cristo fosse o Salvador do mundo, o Cristo que morre. A verdade é que uma mente sem graça jamais entenderá que é na cruz que Jesus alcança a vitória por nós. Portanto, Paulo diz, nós pregamos a Cristo crucificado. Isso são as boas novas, é a boa notícia, a notícia de vitória. Vencemos a guerra. Não, eu não venci. Cristo venceu a guerra. Como entender essa forma de Deus demonstrar o seu amor? É simples, não se entende dessa forma. Pois assim Deus aniquila a sabedoria e a inteligência humana, amando de tal maneira, a ponto de entregar o seu filho em sacrifício por nós. Por isso que ele diz assim, você vai ser salvo se você entender. Mas é se você crer pela fé. É de fé em fé que o justo vive. O justo viverá por fé. Nós cremos pela fé na mensagem da cruz. E o crer verdadeiro está muito claro para todos que envolve agir de acordo com o que crê, né? Não é teórico. Nós cremos pela fé na mensagem da cruz. E essa mensagem que nós devemos proclamar e continuar dia após dia pregando, proclamando. A gente não deve cair na tentação da busca pelo saber fraco dos homens. Esse saber dos homens do dia a dia tem um valor, mas jamais um valor que poderá substituir a cruz. Entende? O evangelho, irmãos, é cruz e sangue de Deus derramado. E derramado por amor e de graça. É loucura isso para o gentio. É loucura para alguém que não foi chamado por Deus. Aí ele diz assim, mas para os que foram chamados, contudo, não são todos. Não é escândalo e loucura para todos. Porque para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Essas palavras, Paulo enfatiza a soberania de Deus. Ele é o Deus que chama. E ele faz isso por meio do convite, da proclamação do querigma. Proclamação não é de qualquer mensagem, mas do evangelho da cruz. Então Paulo fala aqui da vocação eficaz. Quem Deus realmente chama, esse responde com sim ao evangelho, esse vem. E quem vem a ele, de modo algum, ele lança fora. Aqui está o ato soberano de Deus. Não só na mensagem, mas em seus efeitos aplicados em nós. Ele é o Deus que salva, ele é o Deus que regenera, que converte, que santifica. Sejam judeus, sejam gregos.
de todos os povos, Deus tem os seus eleitos. Amém? Bárbaros, sábios. Os gregos gostavam muito de fazer essa contradição, né? Gregos e bárbaros, né? Os que sabem, os que não sabem, os cultos e os incultos, judeus e gentios. Deus resgata cada um dos seus eleitos, ele faz isso pela mensagem poderosa da cruz. A obra de Cristo, irmãos, é poder de Deus. E a obra de Cristo é sabedoria de Deus. Isso se mostra verdadeiro para todos os eleitos quando recebem esse chamado. E 4 características são atribuídas às obras da cruz. Para a gente encerrar. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Primeiro, é o poder de Deus. Então Paulo se refere aqui à obra da redenção. A recriação realizada por Cristo é o poder de Deus. De fazer novas todas as coisas. A própria vinda de Cristo é a resposta ao pedido dos judeus, por sinal. Tá? O fato do verbo encarnar, Deus se fazer carne, é o grande sinal que os judeus viram e rejeitaram. Isso faz parte da mensagem da cruz, que é o poder de Deus. Cristo é o próprio sinal. Veio para os que eram seus e eles não receberam. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E também, Paulo fala aqui da fraqueza de Deus. Se para alguns a cruz pode parecer uma fraqueza, para nós fica claro que essa fraqueza ela é mais forte do que todo o poder humano reunido. O seu poder se confirma no triunfo de Cristo sobre a morte. No que para os homens parece a maior da derrota, Deus morrendo, para nós é o grande poder de Deus, porque ele triunfa sobre a morte. Porém, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Atos 2:24, essa pregação de Pedro. A forma de Deus agir parece contraditória ao homem, mas no seu sofrimento ele revela a maior das vitórias. Isso jamais poderia ser produto da sabedoria humana. Nenhum homem pensaria nesta saída do Deus que encarna e morre e ressuscita para salvar pecadores. Deus age de um modo tal que ninguém jamais poderia pensar. E Paulo descobriu isso na própria pele. Né? Como foi que Paulo descobriu essa forma de Deus agir? Ele aplica também na vida da igreja. 2 Coríntios 12:9 está escrito: então ele me disse, quando Paulo pede, né, para tirar esse espinho da minha carne, Deus diz a Paulo: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O mundo não pode entender essa verdade. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Esse é o modo como os homens comuns veem a mensagem da cruz. Ela é contrastada com a sabedoria humana, pequena e frágil. Isso é loucura para os homens. Mas ela certamente é mais sábia do que a sabedoria humana. Ela é contrastada pela sabedoria humana. Quando se descobre que, na verdade, a cruz é a sabedoria de Deus revelada para salvar pecadores, fica evidente que o que os homens pensam ser sabedoria não passa de tolice. A forma como Deus age é muito superior, muito mais incrível e graciosa. Que para os homens é loucura, se mostra a verdadeira sabedoria perfeita, amorosa e humilde. E ao mesmo tempo didática, que ensina. Deus é o Deus que se fez carne, ele despojou da sua glória. Parece loucura, mas é a sabedoria de Deus. O rei que nasce é posto numa manjedoura. O Senhor que trabalha como um carpinteiro. Como assim? O Criador de tudo vira um carpinteiro. O Senhor dos exércitos agora vem liderar pescadores. O dono da criação passa a morar nela e se sujeitar às leis dessa criação, que ele mesmo criou. O autor da vida decide morrer. Aquele que é puramente justo sofre a maior das injustiças. Ele que é o próprio amor passa a ser alvo do ódio humano. A sabedoria do homem jamais pensaria nessa saída para a salvação. Então só há uma forma, e quando a gente percebe a grandiosidade de Deus, a sabedoria de Deus, para a gente encerrar, é com essas palavras aqui. Ó profundidade da riqueza
tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Alguém quer perguntar alguma coisa, irmãos? Essa é a sabedoria de Deus. Muito maior que qualquer sabedoria humana.